Fala galera, o Ed aqui com vocês novamente no canal Kryptonita Nerd e hoje trazendo aqui a história do Superman Red Son, que eu tava doido para trazer aqui para vocês, né? Também conhecido aqui no Brasil como Superman entre a Foice e o Martelo. A história em si, ela é muito grande, então eu vou trazer de uma forma resumida para vocês, até porque teremos um filme aí que vai sair, Superman Red Son, e eu não quero dar tanto spoiler assim para vocês. Por mais que a gente não sabe se esse novo filme ele vai seguir totalmente a história. Mas, sem mais delongas, vamos então à história. Antes de mais nada, pessoal, para dar uma dica para vocês aqui na história, é legal saber um pouco, antes de ler a história, o que aconteceu ali um pouquinho na Guerra Fria, né? O que também aconteceu na Segunda Guerra Mundial e saber ali sobre os partidos que defendiam o capitalismo, né, que seria os Estados Unidos, e o Partido da União Soviética, que defendia o comunismo. Legal ter pelo menos um pouco de entendimento assim, para você não ficar muito perdido que nem eu quando eu li a primeira vez a história aqui. A história é incrível, mas eu acredito que precisava, se você não curte muito história, você não vai pegar muito isso aí, mas se você curte bastante história, você vai pegar tranquilo. Essa parte da história aí vai ler tranquilo. Quem lê a primeira vez e nunca viu, leu sobre a Segunda Guerra ou sobre a Guerra Fria, não vai entender um pouquinho as referências, mas com um tempinho lendo a história você entende tranquilo. Mas então seria isso, mais ou menos, tá? Não é por obrigatório você saber, mas é de grande ajuda você ter pelo menos uma ideinha sobre a história da Segunda Guerra e a Guerra Fria, comunismo, capitalismo e tal. Mas sem mais delongas, agora vamos começar realmente aqui a história. Começando a história, então, a nave do Superman, ao invés de cair nos Estados Unidos, como todas as versões de HQ do Superman acontece, a nave dele cai na Ucrânia, que é um país ali que fica junto da Rússia, entre outros ali, né? E forma a União Soviética ali. Ele é criado por fazendeiros, normal, igual as outras versões dele. Ele cresce, ele começa a ajudar as pessoas, tal, a aparecer para o mundo, né? E aí o presidente da União Soviética, Stalin, ele pega o Superman para trabalhar com ele, né? E também ficar de olho nos passos dele, né? Também. Né? Ninguém vai pegar um alienígena assim, simplesmente para pegar para trabalhar com ele, né? Convenhamos. Bom, o Stalin, ele tinha um filho, né? O nome dele era Piotr. Era um filho era mais um dos filhos deles, né? Ilegível, só que esse aí ele pegou e treinou desde pequeno para ficar no lugar dele, né? Quando ele crescesse, estivesse pronto. Porém, desde o aparecimento do Superman, o Piotr ganhou uma certa inveja, assim, do Superman. Por quê? Porque o pai dele, Stalin, agora tudo que o pai dele fosse fazer era junto ali com o Superman. Já não pegava o Piotr junto ali. O Piotr ficou meio que em segundo, terceiro lugar ali, entre os dois ali, entendeu? Então ele criou uma certa inveja aí do Superman. Mas vocês devem estar se perguntando agora, mas e a Liga da Justiça, será que existe nessa HQ? Lex Luthor, Lois Lane? Bom, o Lex Luthor e a Lois Lane existem, sim. Liga da Justiça não tem nessa HQ, não existiu nessa HQ a Liga da Justiça, mas tem o Batman e tem a Mulher Maravilha, que eu vou explicar agora para vocês, como também tem o Lanterna Verde. O Lex Luthor, ele é um cientista, né, dos Estados Unidos e é casado com a Lois Lane. O Lex, desde que houve o aparecimento do Superman, né, as autoridades dos Estados Unidos entraram em contato com ele para ver se ele achasse alguma maneira, né, de derrotar ali a União Soviética, né. Então o Lex ele começa a criar novos vilões, desde provocar acidentes mesmo, para poder pegar a genética do Superman, sabendo que ele vai vir defender ali, né, para tentar pegar a genética dele e criar novas armas aí. Do outro lado agora, temos o Batman. O Batman ele teve aquela mesma história, né? Um garoto que teve seus pais mortos. Só que aqui o Batman ele teve seus pais mortos pelo Piotr, que é o filho do Stalin, né? Ele matou os pais do Batman porque funcionava assim, por baixo dos panos. Aquelas pessoas que não aderiram à ideia do comunismo lá, eles eram executados, né? Então Piotr foi lá e matou os pais do Batman ali. E por pouco não matou o Batman também com um tiro no ombro, né? Porque ele estava olhando para ele com a cara feia, né? E o Piotr não gostou e quase matou o garoto dando um tiro no ombro dele, mandando ele embora dali. E o Batman foi com remorso dessa fase da vida dele, né? Se transformando, né? Hoje em dia no símbolo da anarquia, né? No Batman, se tornando o símbolo da revolução ali,
que fazia com que muitas outras pessoas também protestassem ali junto a ele. Desde o aparecimento do Superman na Terra, desde ele caiu, desde que ele veio salvando as pessoas por todo o mundo, ele veio mudando o rumo da Guerra Fria, do capitalismo. E com isso ele ganhou muita alegria das pessoas, do seu povo, né, que tinha muita esperança no Superman ali. Mas claro, mais do povo soviético ali, né, da União Soviética, porque muitos outros ainda viam o Superman como uma ameaça, como uma arma dos soviéticos que qualquer hora eles poderiam usar contra eles, né? No caso dos Estados Unidos pensava assim, por isso que eles a todo custo queriam que o Lex Luthor achasse algum tipo de arma que pudesse derrotá-lo ali, né? Para eles mostrar que eles não se abalariam contra a União Soviética ali. Então, o Superman, com o tempo se passando, ele teve que se tornar presidente, porque Stalin, ele chegou sua hora, né, e morreu envenenado. É legal até nessa parte, porque quando mostra que Stalin tá morrendo, devido a veneno, o Superman, ele entra em um local, né, onde tem livros de medicina, em poucos minutos lá, ele lê todos aqueles livros e já sabe o que aconteceu com Stalin. Ele mesmo fala que ele está envenenado, né? E com Stalin morto, o Superman não vê outra alternativa, né? A não ser se tornar o presidente ali, porque toda a população também queria isso, toda a população gostava dele, né? Então ele se torna presidente. Porém, ele se torna mais presidente realmente porque ele vê que após a morte de Stalin, a população ali está entrando em fome, acidentes estão acontecendo, roubo, e muitos ali estão passando fome, né? Porque caiu drasticamente a economia ali do país. Ao passar o tempo, o Superman ele consegue gerenciar toda a economia do país sozinho. Ele tinha a ajuda da Diana também, que ele também conseguiu converter ela à causa dele, né, ao comunismo. Tanto que ela deixou Temícera e se tornou a embaixadora da paz dele. Ao passar o tempo, o Superman tem uma grande batalha também contra o Batman. Porém, nós sabemos que batalhar contra o Batman nunca é tão fácil assim. O Batman sempre quando ele entra em uma batalha, ele entra com bastante preparo. O Batman ele pega o Superman em uma emboscada. Lá o Batman já tinha a Diana presa com o próprio laço dela, que foi pega já também em uma emboscada. O Superman quando chega lá ele não percebe, mas o Batman liga luzes vermelhas. O Superman pensa que é somente luzes comuns, mas na verdade essas luzes vermelhas elas são radioativas, né? São luzes representando o Sol vermelho, que fazem o Superman perder o poder dele. Mas ele ainda não entende, vai para cima do Batman. Batman consegue derrotá-lo facilmente com vários golpes que quase, eu acho, não sei como não foram censurados na HQ, porque tem bastante sangue nessa parte aqui, mas é muito louco essa batalha, e essa batalha ela lembra bastante a batalha do Frank Miller lá do Batman Cavaleiro das Trevas lá, né? Superman pede então a Diana para romper o laço, pois ela é a única que pode salvá-los ali agora, que ele está preso, e acabar com os planos do Batman, pedindo para ela romper o laço e pegar aquele gerador de energia e destruí-lo. Mas o romper esse laço para Diana significa muita dor, no caso, porque quando ela rompe esse laço e pega o gerador e destrói o gerador, quando ela volta basicamente por efeito do laço ou também por efeito do gerador, ela volta basicamente quase morta, praticamente, uma morta-viva. Parece que ela envelhece, ela envelhece, né? Você consegue perceber nessa imagem dela que ela envelhece um pouco e fica em um estado, sabe, estado de choque, praticamente beirando a morte. Superman então consegue escapar e vai para derrotar o Batman. Mas o Batman, com seu último preparo na manga, porque esse é o cara do preparo, ele se explode ali na frente do Superman, falando que não vai se tornar um dos robozinhos do Superman. Mas, antes disso, ele fala que esse plano foi todo orquestrado pelo Lex Luthor e quem traiu o Superman também foi o Piort. Após tudo isso, então, depois que tudo aconteceu, vemos que o Superman ele começa a ter um desejo pela humanidade cada vez maior, de proteção, sabe, de protetor. O Superman ele começa a governar então o país com mão de ferro, para que não aconteça mais essas coisas que veio acontecendo a esse longo tempo aí, né? Ele é perfeito, então criar um desejo
que começa a virar uma obsessão dele. Ele quer criar uma utopia. Ele diz que grande parte da população era agradecida por ele e obediente, porém ainda tinha alguns que iam contra a ideia dele. Após a traição de Piort, Superman coloca uma tecnologia do Brainiac no Piort, né? Que faz o usuário ser obediente. Todos aqueles que causam anarquia, entre outras coisas, também usam essa tecnologia e eles ficam uma espécie de ser como se fosse um robô obediente. Você já percebe que o Superman mudou bastante a esse ponto, né? Porém, com o passar do tempo, realmente o Superman fez grandes avanços, pois não havia mais adultos, desempregado, as crianças tinham seus hobbies e a população dormia 8 horas por dia de sono, que era o necessário, né, delas. Não existia mais crime, acidentes já não aconteciam, as cidades estavam tomadas pelas tecnologias de Brainiac. Nem mesmo chovia se Brainiac não percebesse que todo mundo já estava protegido e com guarda-chuva. Superman vigiava todos pelo espaço. Ele falava que raramente teria algum cidadão ali que reclamava, mesmo nas suas intimidades. Você vê como estava o Superman se tornando um cara obsessivo. Ele já não respeitava mais nem as intimidades dos cidadãos. Ele queria saber de tudo, ver tudo. Os bandidos ou aqueles que causavam anarquia, o Superman falava que agora eles não causariam mais isso, pois depois que Brainiac implantou aquelas tecnologias neles, eles estavam de certo modo sendo reabilitados e quando eles estivessem bons, ele jogaria eles na sociedade novamente. Muitos países já tinham se juntado ao Superman, menos os Estados Unidos e alguns outros países, né, que ainda eram contra o comunismo ali. E ao passar o tempo, vemos também que o Lex Luthor ele se torna presidente dos Estados Unidos, subindo novamente a economia do país e fazendo várias coisas ali no país, ajudando as pessoas, fazendo a mesma coisa que o Superman fazia, né? Só que o Lex, cada vez, sempre, né, ele queria fazer muito melhor do que o Superman. Só que diferente do Superman, o Lex não queria criar uma utopia. A única coisa para o Lex que importava era derrotar o Kryptoniano, o alienígena. Tanto que o Lex ele criou um exército de lanternas verdes, comandado pelo Hal Jordan, no caso, né? E criou a própria tropa dele na Terra. Ao passar o tempo, descobrimos que o Brainiac, que supostamente estava ajudando o Superman, na verdade, ele não estava ajudando o Superman. Ele só estava usando o Superman esse tempo todo. E acontece a grande traição. Após Brainiac prender o Lex, o Superman sai dali e vai confrontar os Estados Unidos. Acho que o Lex ele veio para fazer um ataque contra ele. Chegando lá, pelos céus, ele encontra os Lanterna Verde e enfrenta todos ali. E dá uma grande batalha, porém Superman consegue derrotá-los facilmente. Superman está indo em direção à Casa Branca e de repente aparecem as Amazonas. Diana agora está do lado do Lex Luthor e luta contra o Superman. Superman pede para ela sair da frente, que isso não é com ela. Mas a Diana não sai da frente e com seu exército de Amazonas vão para cima do Superman. Superman consegue derrotá-las facilmente também. E ao chegar na Casa Branca, ele lê uma carta que está dentro de um envelope no casaco da Lois, né? E ao ler, estava escrito: "Por que você não coloca todo o mundo inteiro dentro de uma garrafa?" Isso era uma mensagem do Lex para o Superman. Superman então se emociona com a mensagem e pede para Brainiac parar, mas Brainiac se revela que nunca esteve sob controle do Superman e continua a querer destruir tudo ali. Lex está dentro da nave do Brainiac e ele destrói partes da nave ali, tentando destruir Brainiac. Superman chega ali e consegue ajudá-lo a destruir a nave. Porém, a nave entra em contagem regressiva para causar uma grande explosão. E Superman é o único que pode defender ou conseguir ajudar ali. Após tirar o Lex da nave, Superman leva a nave ao espaço. Lex então, vemos uma parte que Lex fala que finalmente ele conseguiu, que é checkmate. E Superman levando a nave ao espaço, mesmo sabendo que a explosão será enorme e que ele pode morrer, ele ainda faz esse ato. Em pensamento ele diz, parece que você conseguiu, Lex. Vemos então que acontece uma grande explosão no espaço. Superman desaparece. Longos anos se passam e ninguém nunca mais viu o Superman por ali. Mas na verdade, o Superman não estava morto.
O Superman ainda estava vivo, porém agora vivendo como uma pessoa comum. Ele pega um óculos, colocou no seu rosto e começou a viver como uma pessoa comum, como se fosse o Clark Kent. E resolveu deixar a humanidade seguir seu caminho pelos seus próprios erros e pelos seus próprios acertos, não mais intervindo na humanidade. Ele viu todas as gerações de Lex Luthor passar e viu finalmente o Lex Luthor morrendo. Tanto que ele foi no funeral do Lex Luthor. A primeira dama estava lá, ele até achou que ela o reconheceria ali, mas ela nem reconheceu ele. E assim então termina a história de Superman entre a foice e o martelo. Na verdade, pessoal, também quero dizer que essa história tem muito mais assim para falar. Eu tentei trazer de uma forma resumida para vocês, mas tem muita trama ainda dentro dessa história. Eu recomendo muito que vocês leiam essa HQ, tá? Ela é muito boa realmente. Tem muita trama dentro da história, tem muito mais além do que eu falei aqui, tá? Tem muita coisa que eu não falei. É, mas eu queria trazer um resumo para vocês, até porque tá saindo o filme aí do Superman Red Son, agora em fevereiro, né, dia 25. Então, vocês não quero dar muito spoiler, porque quem for assistir o filme vai gostar muito de assistir, né, sem precisar de ter muito spoiler aí, né. Então, é isso aí. Eu espero que pelo menos deu para dar uma resumida legal aí para vocês. Se inscrevam no canal, se é a primeira vez de vocês aqui no canal. Se vocês gostaram do vídeo, chegaram até aqui, deixa aquele like, tá bom? Deixa seu comentário para mim ver que você assistiu o vídeo até o final, que você gostou ou que você não gostou também, tá? E é isso aí, até a próxima, até o próximo vídeo. Deixa no comentário qual é o próximo vídeo aí que você queira que eu esteja trazendo aí para vocês. Tamo junto, valeu galera e tchau, tchau.